tripartite. O que significa isso? Nós vamos ter a presença, então, dentro do comitê, que é regido por lei, né? Do Estado, do município e da sociedade civil organizada. Então, eu aqui, enquanto docente da Universidade Católica de Santos, nós somos, então, sociedade civil organizada e a gente sempre faz o pleito, né, de uma cadeira para participar do comitê. O interessante aqui, eu vou contar um pouco daqui da minha região, né? Eu estou na região de Santos, aqui na Baixada Santista, e o comitê, né, a região de gerenciamento de recursos hídricos, né? Aqui é a chamada a região 7, e ela se confunde, né? A própria bacia hidrográfica, por conta da Serra do Mar, com as 9 cidades aqui da região metropolitana, né? Então, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, né? Então, essas cidades elas vão compor o que é chamado UGRE, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aqui da Baixada Santista. Bom, o interessante é que tudo isso está respaldado por lei, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, então, ela está instituída pela Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, e é interessante que, por conta da sua importância, né, ela ficou conhecida como a Lei das Águas, né? Então, também, né, a gente utiliza o início, né, de cada letra da própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né, chamando, então, de PNRH. Né? Então, a política também apelidada, né, de PNRH. Então, qual que é a importância dessa política? Né? Então, ela vai estabelecer os diversos instrumentos que estão aí para a gestão de todos os recursos hídricos. E aí que é interessante, né? Então, como ela é uma política nacional, ela vem, então, na esfera federal, né? Ou seja, dos rios que atravessam mais de um estado, né? Ou fazem fronteira. E depois a gente tem a política fazendo o regramento para o estado e também o regramento para os municípios, né? Aqui, como curiosidade, né, como que é feita a captação da água aqui na Baixada Santista? Você sabe, André, como é feita a captação da água aqui? Ela é subterrânea ou ela é dos rios? Dos rios, de superfície. De superfície, né? Então, poucos aqui sabem, né, acham que a água aqui na Baixada Santista é retirada de lençol freático, né? E não é acima da cota 5, né? Ou seja, acima de 5 metros acima do nível do mar. Por quê? Aqui a gente tem uma região muito diferente, né? Vários aqui são do interior do estado, né? Onde não tem essa relação da bacia hidrográfica com o mar. Então, a gente tem aqui na nossa região a água salobra, que é aquela água do rio doce, que o rio, então, ele vai desaguar, né, no mar, então tem aquela mistura, né, da água salgada do mar com a água doce do rio, formando a água salobra. E aí é muito interessante, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela só fala em água doce, e ela não fala nem água salgada, nem água salobra, que é interessante que nós temos aí uma grande costa, né, e a gente tem aí que a gente fala, né, dos rios que é chamado, uma classificação, um nome divertido, né, exo-reg, que são aqueles rios que caminham para o mar. E aí a gente tem os endo, que é de entrada, né, são aqueles que caminham para dentro do continente, ou no nosso caso aqui, né, dentro da escala de São Paulo, para dentro do estado, do território do estado de São Paulo.
Bom, essas particularidades são importantes, porque dentro aí a gente tem 22 UGRs, né? Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e cada uma com os seus comitês de bacia. Então, existe aí algo que é importante de ter a participação, né? Posso mostrar um mapa? O senhor tem aí nos slides o mapa? Pode mostrar, André. Você tem aquele mapa? No slide aqui eu não tenho. Tem aquele mapa elaborado pelo Luciano, que é bem interessante, que deu o pontapé, né, inicial do projeto. Vou procurar aqui e já pego. Tá, eu vou caminhando aqui, André. Bom, a lei também, né, precisa o quê? De um sistema nacional para fazer todo o gerenciamento desses recursos hídricos, né? E aí existe um sistema que é chamado SINGRE, que ele vai fazer todo esse gerenciamento no Brasil. Então, aqui, né, a gente vai ter a ANA, né? É interessante, né? Eu estava no congresso só compartilhando assim, a Ana chegou, né? Eu falei, nossa, quem é a Ana? Não, a Agência Nacional, representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Então, a gente tem a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e aqui recomendo, né, quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um portal, um portal público, que é chamado o SIG-RH, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, onde você tem todos os comitês listados, todos os representantes do Estado, todos os representantes do município, todos os representantes da sociedade civil, organizados, ali listados e organizados por comitê de bacia. Então, dentro aí da questão, né, da informação, né, para a população, é muito bem organizado todo esse processo. Bom, algumas características, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, é bem interessante que a gente fala que as nossas políticas, elas são políticas modernas, né? Porque, primeiro, a PNRH ela é conhecida por ter um caráter mais descentralizador. Por quê? Na própria lei, no próprio texto da lei, ela vai criar um sistema nacional que vai integrar a União e os estados. E também, de um modo mais participativo, ela vai inovar com essa instalação desses comitês de bacias hidrográficas, né? E por que da importância do comitê? O comitê, a gente fala que ele é tripartite, então ele vai unir nas 3 instâncias, o próprio usuário, né, que somos nós, da sociedade civil, e vai fazer com que a sociedade civil organizada sente na mesma mesa de tomada de decisão com o Estado, com representantes do Estado e do município. É interessante que a gente observa, né, nos diversos comitês, vacância nas vagas para participação da sociedade civil, né, em diversos comitês. Dificilmente os comitês têm todas as suas vagas da sociedade civil ali ocupadas. Isso é, de certa forma, bem negativo, né, porque você vai ter, de uma forma, então, desequilibrada, a participação do Estado e dos representantes do Estado e dos municípios que compõem a bacia hidrográfica, desproporcionalmente à representação da sociedade civil. Então, é interessante, né, essa implementação dos comitês. Existe, aqui só vou passar rapidamente para a gente entender que existe todo uma timeline de decretos, né, que vão fazer, que a gente fala que são os marcos de gestão dos recursos hídricos, né, que eu vou destacar para o estado de São Paulo, né, e é desde a década de 80. Diga, André. Vou compartilhar aqui, tá? Tá.
Será que você consegue compartilhar? Eu tenho que descompartilhar aqui. Eu vou fazer, automaticamente vai apagar o seu, né? Tá. Ah, perfeito, André. E na Então, esquerda, né, é o mapa com as sub-regiões do estado de São Paulo administrativas da Igreja Católica, né? Aí isso é tem interessante. Conta essa para gente, André, das sub-regiões. aqui em azul no alto é a sub-região pastoral de Ribeirão Preto 1. Aí tem 4 dioceses, né? Diocese de Jales, São José do Rio Preto, Barretos e Catanduva. Aí aqui, por exemplo, aqui a gente tá aqui, né? Em laranja, abóbora, aqui a gente tem essa sub-região pastoral São Paulo, que aqui está um pouco desatualizado, mas é a sub-região pastoral São Paulo, que tem a arquidiocese de São Paulo, né? Aí as dioceses Guarulhos, São Miguel Paulista, Santo André, Santo, Mogi das Cruzes, Campo Limpo, Santo Amaro, Osasco. E na sub-região pastoral de Sorocaba, né? Que é essa rosa clara aqui. Aí tem Itapetininga, Itapeva, Registro, Sorocaba e Jundiaí, 5 dioceses, né? Perdão, 5 dias. 5, né? 1, 2, 3, 4, né? 3, 4. 5. Ah, Tem 5. Tem Jundiaí, uma perdidinha ali no meio. Então, e aí aqui à direita tem o mapa com as unidades de gerenciamento de recursos hídricos do estado de São Paulo, né? Que é uma divisão geográfica e hídrica, né? Então, aquela bacia hidrográfica, né? Os rios que pelas montanhas, né? Pelo relevo, eles correm para um determinado local, né? Então, aqui, por exemplo, né? Esse número 10 aqui, né? Todos os rios dentro dessa região do 10 aqui, eles correm para um mesmo, afluem para um mesmo rio, né? Então é uma bacia hidrográfica ali, né? Que depois futuramente vai para o Rio Tietê também, né? O interessante é que bacia é esse conceito meio de bacia mesmo, né? Então a gente tem as cotas mais altas do relevo e as cotas mais baixas do relevo, né? E a gente tem o caminhamento dos rios, né? Por ação da gravidade, e alimentando, né? Os rios e alimentando automaticamente o lençol freático, né? E aí o interessante é fazer essa sobreposição desse mapa, né, desse primeiro mapa, com o mapa das 22 unidades hidrográficas de gerenciamento dos recursos hídricos. A gente vai ver que aí as dioceses, né, a gente vai ter, às vezes, até mais que um comitê, né? Então, é interessante uma articulação mais aí para o futuro. Eu acho que esse é um dos objetivos, né, André, da gente ter uma representatividade maior dentro dos comitês, porque é o comitê que faz a tomada de decisão sobre como fazer o gerenciamento dos recursos hídricos, né, dentro aí dessas regiões, né. Então, e aí a gente não pode confundir, porque assim, a bacia hidrográfica não é pela divisão da área, né, ou dos limites do município, e sim por conta da bacia e da formação do relevo e do conjunto dos seus rios que ali estão. Uma exceção é aqui para a Baixada Santista, tá? Porque como a gente tem a Serra do Mar, né, que é quase uma muralha, a gente tem todas as cidades abaixo, né? Na realidade, a Serra do Mar é uma escarpa de serra, né? Tem uma elevação, e aí você tem todas essas cidades, as cidades a partir de Bertioga a Peruíbe, né, nesse mesmo desenho de relevo, né? Então, se confunde a região metropolitana, a questão da divisão geográfica, com a própria bacia, mas isso é uma exceção, né? As demais é esse mapa mais intruncado aqui, que relata as UGRs no estado de São Paulo. Acho que a gente pode voltar lá, né, André? Acho que ainda não entrou. Só. Está aparecendo como a janelinha pequena, André. Todos estão vendo? Está aparecendo? Está sem som, André. Vocês estão vendo a tela com a apresentação do professor aí?
Ela, para mim, está aparecendo numa tela pequena, mas Entendi. se André, clicar em ela tá só fixar. como uma janela só. ficou Clica como nas uma 3 janelinha. bolinhas dela e em fixar, que aí vocês veem tela maior. Ó, se clicar naquele pinzinho que tem, ele volta. Isso, é. O meu voltou. Aí cada um tem que fazer no seu. Tudo bem? Para quem não conseguiu, é só passar o cursor em cima da sua imagem. A primeira figurazinha é como fosse um alfinetezinho. Assim. Sim, pode seguir, professor. Qualquer coisa, se precisar, depois eu também compartilho aqui. Tá bom. Então aqui eu fiz com um aluno nosso aqui da universidade, a gente falou assim, nossa, qual será a quantidade de decretos, de leis, né? Quando que começa realmente a criação, né, de todo esse processo para o Estado de São Paulo, né? Então, e que a gente queria saber se o Estado de São Paulo, ele está à frente ou não, se ele estava antes da política ou não. Né? Então, a gente fez todo um levantamento, e foi bem interessante, né? Que a gente foi, então, verificando quais eram os marcos, então, da gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo. Né? Então, a gente pega aqui, observa que tem decreto desde 1987, com a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o chamado, então, CRH. Então, aqui falar um pouco, né, mais macro das instituições que existem no estado de São Paulo, que fazem o trabalho e o atendimento das políticas, né, de recursos hídricos. Então, ocorre, então, essa criação do CRH, né, e também do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é chamado COR. Então, o Estado de São Paulo tem essas duas siglas, que é o CRH e o CORE, né, que é a criação do Conselho e a criação do Comitê, que são bastante importantes. De 87, já no ano seguinte, tem a Lei 6134, que ela vai dispor sobre a preservação, olha que interessante, dos depósitos naturais de água subterrânea. Então, se a gente for pegar aqui, né, muitos nem estavam nascidos, né, você já estava nascido, André, nesse período? Mas é extremamente novo, né? Se a gente for pegar final da década de 80, só no final da década de 80, que vai ter uma lei, então, no estado de São Paulo, para dispor sobre a preservação dos depósitos naturais das águas subterrâneas. Né? Então, se a gente for pegar também um pouco desse histórico do Brasil, né? A gente vai ver que a questão do próprio termo, do que a gente fala muito hoje de sustentabilidade, ele é um termo trabalhado há mais ou menos 50 anos, né? Parece muito tempo, mas é pouco, né? 50 anos. Então, a gente tem todo o processo, né? Acontecendo, mas na década desse entendimento do que é sustentabilidade, na década de 70, né? E a gente tem também um processo de industrialização muito tardio no Brasil, extremamente tardio. Né? Então, eu gosto de usar um referencial, né? A família real chega ao Brasil em 1808, fugido lá de Napoleão, né? De Portugal, né? Então, a família real vem para o Brasil. A partir de 1770, um pouco mais para frente, a Inglaterra já tinha todo o seu processo desenhado da Revolução Industrial. Né? Então, enquanto na Europa já tinha um processo de Revolução Industrial, né, o André é engenheiro de produção, sabe bem, né, desses processos, nós estávamos aqui no Brasil recebendo ainda a família real, né? Então, aí uma passagem de um Brasil colônia, né? Então, nós vamos ter o nosso processo também bem tardio, né? Porque nós vamos ter aí o ciclo do café, né? E aí a gente tem
a questão de produção à base de trabalho escravo, né? E somente depois, né, com a questão da Lei Áurea, né? E aí depois a gente tem a inserção de imigrantes, né? Mais de imigrantes italianos, né? Mas a questão da cultura cafeeira, ela vai até 1920, e aí com a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, a gente tem aí um declínio da produção do café, né, e dessa era dos barões do café, né. Santos sofreu bastante, né, com esse processo, com a quebra da Bolsa de Nova York, porque aqui em Santos tinha a Bolsa de café, né? Então, toda a malha ferroviária, para a gente ter uma ideia, toda a malha ferroviária do estado de São Paulo foi desenvolvida para o transporte do café, para que o café chegasse até aqui ao Porto de Santos, né? Então, é interessante que essa própria malha ferroviária, ela deixa uma infraestrutura, um legado de infraestrutura para o desenvolvimento também, o desenvolvimento urbano do estado de São Paulo, né? E é interessante que o café se desenvolvia melhor, né, em terras paulistas do que em terras do Rio de Janeiro, né, por conta das questões climáticas, né? E a gente teve também uma grande degradação, né, ambiental por conta do plantio de café. Mas o que eu quero dizer com esse timeline, né? Então, lá pegando 1808, que chega a família real, e vamos lá pular para a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, nós vamos começar com um processo de industrialização no Brasil, né? E a gente vai ter uma consolidação disso, mais ou menos quanto? Final da década de 60, início da década de 70. E aí eu gosto de destacar a questão aqui de Cubatão, né? Aqui na nossa região, com a formação do polo petroquímico e da instalação das indústrias, né? Porque precisava de água, e aqui tem bastante água, né? Na bacia, principalmente no Rio Cubatão. E aí a gente tem um maior impacto ambiental, né? Do mundo, né? Aqui na região, né? Então, é interessante porque essa memória, ela se perde, né? E a gente precisa sempre reviver essas histórias, né? Então, quando a gente vai dar aula para o pessoal que está chegando, entrando agora aqui na universidade, né? O pessoal chegando aí com 17, 18 anos, que são aqui da região, quando a gente fala, vocês sabiam, né? Então, a questão aí do impacto, né? Ambiental que foi causado pela questão produtiva em Cubatão, né? Que a gente teve a Serra do Mar morrendo, né? A questão da população, crianças nascendo sem cérebro, né? Então, toda uma questão de impacto muito forte aqui na região, eles não sabem, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da educação ambiental dentro desse processo, para que as pessoas também se envolvam. A gente precisa preservar, né, a questão aí da nossa história ambiental, né? Então, fazendo link, essa questão do que é ser sustentável, né, do tripé da sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social e ambiental, ela vem num discurso a partir da década de 70, né? E até hoje nós temos pessoas que não fazem essa compreensão. Pulando aqui agora, olha, para a década de 90, a gente tem o marco da gestão de recursos hídricos, que vai estabelecer, então, a política nacional, né? Então, a política nacional, ela vem após o que o Estado de São Paulo já pensava, né? Então, antes de ter a política, o Estado de São Paulo já tinha os seus planos, né? E aí a gente vai ter, em 94, a instalação dos comitês, do início da instalação dos comitês de bacia, destacando aqui o comitê do Alto do Tietê, né? Então, a gente tem aí os decretos em 93, né? Aí 94, 95, a gente vai ter o marco importante, em 95, é um início efetivo da operação do que a gente chama do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é o FEHIDRO. Quem é o FEHIDRO? O FEHIDRO é que tem o dinheiro no Estado de São Paulo para o desenvolvimento de projetos. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que são organizados esses projetos. Mas a pergunta que fica é, da onde vem o dinheiro para compor esse fundo? Né? Então, por lei, o dinheiro vem dos usuários da água. Né? Quem é usuário da água? Nós somos usuários da água, mas a indústria é usuária da água. Né? Então, todo o processo de transformação, todo o processo industrial, todo o processo químico necessita de água. Né? Também o processo de, exemplo, de resfriamento de caldeiras, né, necessita de grande volume de água. E existe, então, uma porcentagem, né, do pagamento do uso dessa água que vai para o Fundo de Recursos Hídricos, o FEHIDRO. E aí as prefeituras também a sociedade civil organizada pode pleitear verba de financiamento de seus projetos em cima desse fundo. Mais para frente eu vou mostrar como que isso é organizado. Então, só passando rapidamente, né? A gente tem aí em 97 as diretrizes e normas para proteção e já recuperação das bacias hidrográficas, né? Dos mananciais aí de interesse regional dentro do estado de São Paulo, e vai continuando também a instalação dos demais comitês, né? Então, aqui, ó, 2002, a gente tem a criação aí de um comitê, existe uma outra forma que é a agência de bacias, né, que é algo maior, que faz a contratação de funcionários para fazer a gestão dos recursos hídricos. Em 2005, começa a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, para poder fazer a captação de dinheiro. E aí, em 2006, né, áreas de preservação, 2007, boletos de emissão de cobranças, né, e em 2009, a instalação da fundação da Agência de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Né? Então, a gente tem os comitês de bacia instalados e também as agências de bacia. Tá? São dois eixos, né, dois entes distintos previstos pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Aqui, em 2010, a gente tem diversos decretos, né, que vão estar tratando desses valores. Né? Então, até hoje, né, então aqui no Comitê de Bacias da Baixada Santista, nós estamos num processo de discussão dos valores a serem pagos por esses usuários de água, para que a gente tenha o quê? Uma maior arrecadação, né, e um maior provimento junto ao FEHIDRO, ao Fundo de Recursos, para que a gente consiga custear, fomentar mais projetos, né, aqui para a região. A gente tem aqui, ó, caminhando 2012, 13, 14, 15, 16, 15, né? Tudo isso, então, a gente tem aí diversos decretos e todos eles funcionando para auxiliar no gerenciamento. Então, isso mostra que o Estado de São Paulo é bastante efetivo, né, na elaboração, né, de deliberações, de decretos e leis estaduais que auxiliam toda essa questão do gerenciamento dos recursos hídricos. Aqui a gente destaca o COFEHIDRO, né, que ele é regulamentado por um decreto estadual, que ele é o Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E aí, ele é importante porque ele tem uma atribuição que ele vai supervisionar toda a gestão desse Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO. Então, o fundo tem dinheiro, né, mas ele precisa ter uma supervisão. Então, isso é regulamentado por um decreto. Então, é criado o COFEHIDRO, que vai fazer, então, toda a verificação, toda a supervisão, se está atendendo à política de recursos hídricos, né? Esses fundos estão indo adequadamente
para destinação e provimento do gerenciamento da água dentro aí das diversas URAs. Então, aqui, antigamente, a gente tinha aqui a Secretaria de Infraestrutura CEMIL, né? A CIMA, que agora é a CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, né? Então, agora a gente tem no estado de São Paulo uma super secretaria, né? Então, todas as pastas que ela trabalha são pastas bastante complexas, né? Então, por isso que a gente fala que ela é uma super secretaria, né? Então, isso foi alterado agora na nova gestão do novo governador do estado de São Paulo. Mas aí vamos fazer a pergunta, né? O que é o FEHIDRO, né? E quais são os tipos de projetos e que esse fundo atende? Que impacto, né, isso pode ter em cima aí das nossas regiões, né? Dentro daí das dioceses aonde nós estamos, né? Então, só pegando aqui também um timeline, né, da lei, né? Então, o FEHIDRO, ele é criado em 1991 e regulamentado em 1993. Então, a gente vê que é algo também bastante recente, né? Depois, em 2004, ele vai ser substituído, né, por um novo decreto, e aí ele se torna uma instância econômica financeira que vai dar apoio a toda implantação da política nacional de recursos hídricos, tá? Então, a gente tem uma outra sigla que chama PER, né, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. André, acho que andou as... Só volta lá para a gente. Aí, André. Isso. Acho que a sua tela que está aparecendo, André, que a minha perdeu a... Isso, eu coloquei porque aí todo mundo consegue ver. Tá, perfeito, André, obrigado. Então, a gente tem os programas, né, que eles têm que estar em conformidade com as metas estabelecidas pelo que a gente chama agora o plano de bacia hidrográfica, né? Então, para cada região, para cada bacia, para cada uma daquelas ubres que o André mostrou, né, em amarelinho, que a gente pode fazer ali uma sobreposição com as dioceses, todos os comitês, todas as regiões, eles precisam desenvolver o seu plano de bacia. Então, aqui, utilizando como exemplo a Baixada Santista ela tem um plano que é chamado Plano de Bacias. E esse plano, ele precisa atender um plano maior, ou seja, o plano estadual, que é chamado de PER, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, como que funciona? Para entender. Existe um plano maior no estado de São Paulo, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, e cada bacia hidrográfica vai ter elaborado pelo seu comitê um plano, e esse plano é um plano de gestão, tá? Então, tem que atender o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele vai atender a política nacional, e o plano de cada comitê vai ter que atender o estadual, tá? Então, vem nessa escala federal, estadual e município. E aí que eu destaco a importância da participação da sociedade civil. Porque nós, enquanto sociedade civil, sentados junto com o Estado e com o município, a gente tem poder de tomada de decisão sobre o gerenciamento desses recursos hídricos na nossa região. Então, o plano aqui da Baixada Santista, né, ela teve uma grande participação da sociedade civil. Pode passar para o próximo, André, por gentileza. Bom, pergunta que fica, né? Bom, tem dinheiro, tem projetos, as prefeituras desenvolvem projetos, universidades desenvolvem projetos, a sociedade civil, ONGs desenvolvem projetos, todos eles podem pleitear recursos junto a esse FEHIDRO, a esse fundo? Sim, né? Então, todos os projetos, né, eles são, então, indicados, né, pelo próprio comitê de bacias. Então,
existe, o comitê ele faz uma deliberação e ele mostra, né, quanto tem de dinheiro, e esse valor total é dividido, que a gente chama de PDCs, são planos de desenvolvimento contínuo. Cada um, o plano geral do Estado, o PER, apresenta, então, 8 eixos. Esses eixos são bem interessantes, porque cada eixo tem uma ação específica. Por exemplo, uma ação bastante importante, que é essa que nós estamos fazendo aqui, que é da educação ambiental, que seria aí o PDC 8. Né? Então, o PDC 8 do PER, ele prevê investimento em projetos de educação ambiental. Pode trocar, André, pode ir para o próximo. Quem pode se candidatar? Né? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Né? Então, qualquer pessoa jurídica de direito público, da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios pode se candidatar. As próprias concessionárias de água e permissionárias, né, de serviços públicos da área de saneamento, consórcios intermunicipais, olha que interessante, entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos, né, também pode fazer a solicitação, e também pessoas jurídicas de direito privado, com finalidade lucrativa, e que sejam também usuárias de recursos hídricos. Né? Então, existe também, então, um processo, né, de atendimento à deliberação, de confecção desse projeto. Esse projeto passa, então, por uma análise de uma câmara técnica. Então, todos os comitês de bacia apresentam uma câmara técnica de planejamento, que fazem a avaliação desses projetos, uma avaliação técnica, para fazer a indicação em plenária para o colegiado, e o colegiado do Comitê de Bacias, então, se aprovado, né, então, a Câmara de Planejamento aprova, envia para o colegiado deliberar, e, se for aprovado, ele é indicado, então, para o sistema FEIDRO para fazer ali a execução do projeto. Pode passar o próximo, André. Aqui, só para a gente ver todas essas informações, isso aqui é uma página que eu printei da internet, então, o acesso para qualquer pessoa que quiser elaborar um projeto, né? Então, existem aí informações gerais, que aí a gente chama quem elabora, é o tomador do projeto. Então, existem ali, instruções para o cadastro do projeto, existem aí diversos manuais, né? Então, esses manuais são manuais operacionais, elaborados pelo Estado, que você vai seguindo para fazer toda a montagem desse projeto, né? E aí existe um sistema todo informatizado, onde ocorre toda a tramitação desse projeto. Então, assim, é muito, que eu falo, muito profissional, tá? A questão do gerenciamento desses recursos e do gerenciamento desses projetos. Pode passar, André. E aí, o que é interessante aqui para a gente? Então, quais seriam os programas e as ações que seriam financiáveis por esse fundo, né? Então, como eu falei para vocês, o plano maior, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é o PER, ou seja, ele é um instrumento da política estadual, ele vai definir o que a gente chama de PDCs, que são os programas de duração continuada. Dentro de cada PDC, ele vai enquadrar os pleitos dos comitês de bacia, né? Então, o PER, ele vai estabelecer hoje, ainda não foi alterado, são 8 PDCs, e a gente fala que ele tem um amplo leque de ações, e essas ações são importantes porque elas são voltadas para o planejamento, para o gerenciamento, o André está colocando aí outra corzinha, né? Gerenciamento, conservação, e aí o que é interessante, olha, esse dinheiro é para fazer planejamento, gerenciamento, conservação, proteção, aproveitamento múltiplo, e olha que interessante, e recuperação das bacias hidrográficas do estado de São Paulo, né?
Esse dinheiro ele é tão importante e bastante expressivo, né? Tanto que no período da pandemia, tentou-se utilizar o dinheiro do FEIGRO para a pandemia, né? Mas como é um dinheiro regrado por uma política, né, por uma política nacional, não foi possível fazer o remanejamento do dinheiro, né? Ele continuou lá para investimento dentro desses projetos. Pode passar, André, por gentileza. Bom, e aí quais são esses 8 PDCs? Aí eu listei aqui aonde a gente pode concorrer, né, desenvolver projetos, né? Então, são bases técnicas em recursos hídricos, o próprio gerenciamento dos recursos hídricos, isso é bem interessante para o 1 e o 2, né, para as prefeituras, a melhoria e recuperação da qualidade das águas, proteção, acho que passou, André, você bateu o dedo aí na tela, só volta no... mais um pouquinho. Tá. Isso aí, André, obrigado. Proteção dos corpos hídricos de água, a gestão da demanda de água, né, então é extremamente importante. Aqui na Baixada Santista, a gente tem uma população flutuante, né, por conta do verão, dos feriados, né. Aqui, então, não está tendo falta de água, né, André, aqui para a gente, mas década de 70, década de 80, era muito comum, né, a gente ficar sem água, né, até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, algumas cidades, por exemplo, como Bertioga, né, ainda ficavam sem água por conta do aumento, né, dessa população. Então, a gestão dessa demanda de água, ela é extremamente importante para as cidades, principalmente para as cidades que estão no litoral, né. O outro PDC 6 é aproveitamento dos recursos hídricos, e o 7 é bastante interessante, principalmente hoje, que é a questão das mudanças climáticas, né? Nós estamos tendo aqui efeitos bastante, vamos chamar assim, atípicos, né? A gente tem visto vários fenômenos que nós não tínhamos, principalmente em Santa Catarina, Paraná, né? Mas também no sul do Brasil, com ciclones extratropicais, então, realmente a gente está tendo uma questão das mudanças climáticas. Em Santos, a gente está tendo um grande problema, aqui em Santos, quando eu falo Baixada Santista, problema de erosão costeira, né? Porque a gente tem, ora, o mar invadindo a avenida, principalmente em Santos, a Avenida da Praia, né? E aí, de repente, o mar, e você fica sem faixa de areia nenhuma. E aí depois o mar recua rapidamente, criando uma grande faixa de areia, e ele arrasta aquela areia que está ali, né? Então a gente está com vários eventos, né, extremos. E os eventos também das chuvas, né? Então, o que a gente teve aqui no litoral norte, né, há pouco tempo, a quantidade de mortes que aconteceu, e a questão das cidades da macro e microdrenagem deficitária, né? Então, a gente aí vai ter alagamentos, enchentes, conforme aí a gente tem a questão das chuvas, né? Que tem aumentado principalmente bastante aqui na região, né? Em relação a períodos. Então, hoje as prefeituras utilizam muito desse PDC 7, eu falo que é o PDC que as prefeituras mais enviam projetos, principalmente para fazer o quê? Os seus projetos de macro e microdrenagem dentro das cidades, né? E projeto também de manutenção, né, dos dutos que estão todos enterrados. Então, imagina, o duto redondinho, né? Aqui a gente está, algumas cidades, alguns bairros que estão abaixo do nível do mar, da conta do mar. Então, quando chove, aí você tem essa areia, né? A gente tem um solo arenoso, ela acaba entrando dentro dessa tubulação, e essa seção circular, ela começa, então, a ficar comprometida, porque vai enchendo de areia, né? Então, muitas das prefeituras aqui da região entram com projetos solicitando dinheiro do FEIDO para fazer essa limpeza, né, desses dutos. E outro que é bastante importante, né, é o 8, que é o de capacitação e comunicação social, né, onde a gente vai ter aqui todos os projetos de educação ambiental.
principalmente aqueles desenvolvidos pelas universidades. Muitas ONGs aqui da região desenvolvem projetos de capacitação em educação ambiental, né? Então, também é um PDC bastante concorrido e um PDC que a gente fala bastante necessário. Pode passar, André. O interessante, né, que os financiamentos, olha que pode ser até de 100%. Né? E aí o que acontece? Cada tomador, ele precisa dar uma contrapartida, tá? Então, geralmente, a contrapartida é de 8% a 10% do valor total do projeto, tá? Então, você tem o financiamento do valor, mas a instituição proponente, ela precisa dar uma contrapartida em valor financeiro, né? Ela pode dar até mais de 10%. E aí isso é interessante, que a gente tem um esquema de pontuação para fazer a avaliação. Quanto mais o proponente, aqui, isso é uma métrica metodológica aqui do Comitê de Bacias da Baixada Santista. Quanto mais tem de contrapartida, esse projeto ganha uma pontuação maior, né? Ou seja, porque ele vai precisar de menos investimento de dinheiro do Estado, né? Que é um dinheiro de contribuição, ou seja, um dinheiro da sociedade. Então, ele se torna um projeto mais interessante, né? Porque você não vai precisar financiar ele totalmente, porque ele está dando uma contrapartida maior, né? Então, é uma dinâmica bastante interessante, porque aí a gente observa a questão dessa participação de ONGs, de universidades, né, de empresas fazendo a solicitação, mas dando a sua contrapartida também. Pode passar, André. Aqui, quem é que faz a avaliação desse? Pegou o dinheiro, passou para o comitê, passou tudo, foi aprovado, ganhou dinheiro. E aí, ele toca o projeto, e aí, qual que é o processo metodológico de acompanhamento? Então, o PER, né, que é a Política Estadual de Recursos Hídricos, ela prevê o quê? Que a gente chama agentes técnicos. Então, os agentes técnicos, eles vão fazer o quê? São pessoas ou que estão ligadas a órgãos públicos, né, com domínio técnico. Hoje, existe também a possibilidade de contratação desses agentes técnicos para fazer a avaliação desse projeto. E é interessante que, mesmo passando pelo comitê de bacias e aprovado, se não passar pelo agente técnico, esse agente técnico não der aprovação, né, porque é o nome dele, né, agente técnico, ele vai avaliar tecnicamente. O financiamento pode não ocorrer. Então, pode ter uma negativa, mesmo o comitê aprovando, pode ter uma negativa da aprovação desse projeto. E, se foi aprovado, esse mesmo agente técnico vai fazendo toda a verificação, né, dentro do processo, né, os projetos podem durar até 2 anos, e ele vai dando as devolutivas, então, para o Comitê de Bacias, para o comitê poder também estar acompanhando as melhorias, né, dentro aí do seu sistema de gerenciamento. Pode passar o próximo, André. Aqui, só por curiosidade, né, quais são as entidades dentro do Estado que tem profissionais que fazem essa avaliação? A gente tem o Departamento de Águas, né, e Energia Elétrica, que é o DAE, a própria CETESB, a Fundação Florestal, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, a Coordenadoria de Educação Ambiental, a CEA, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico, o próprio IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológicas, e também a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, todos esses têm profissionais concursados, né, com competência técnica, mas hoje também os agentes técnicos podem ser contratados. Aonde fica esse dinheiro, né? Quem é o agente, então, financeiro, né?
O agente financeiro é o Banco do Brasil. Ele vai analisar todas aí, fazer as análises econômicas, ele vai aprovar a concessão de crédito e vai ser celebrado um contrato, né? Prefeitura, ONG, universidade, entidade, né? E vai realizar, então, a liberação, e o dinheiro não vem de uma vez só. Então, existe um cronograma de desembolso, né? E vai ocorrendo a liberação em parcelas, porque se teve também algum problema, se cancela o projeto, e se ocorre algum problema, né? O tomador ele precisa devolver esse dinheiro, né? Então, e o dinheiro que fica recolhido, quem faz a administração desse dinheiro, do fundo, né, é o Banco do Brasil. Bom, próximo, André. Da onde vem o dinheiro que eu estava conversando com vocês, né? Então, olha aqui, eu trago alguns dados, né? Então, a gente fala, tem duas fontes, uma que é chamada compensação e outra que é da própria cobrança. Da compensação é dos royalties de Itaipu, tá? Geralmente aqui tem uma receita média de 50 milhões. Então, 50 milhões é muito dinheiro, dá para fazer muito projeto, né? E aí, outras cerca de 120 milhões são originados pela cobrança, né? Ou seja, das empresas, né, que fazem o uso dos recursos hídricos dentro do estado de São Paulo. Então, é um valor bastante elevado, né? Para vocês terem uma ideia, o valor mínimo de financiamento de projeto é R$ 150 mil aqui no Comitê de Bacias da Baixada Santista. Então, projetos menos de 150 mil não concorrem. Eles têm que ser acima de 150 mil, e tem uma característica interessante, que ele ganha mais pontuação o projeto que for ter ação em todas as cidades aqui da RMBS. Pode passar, André. Professor, esse valor é para o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, né? Isso, a gente tem, e esse valor é constantemente verificado, tá? Antes da pandemia, né, a gente teve ali 17, 18, 19, nesses 3 anos, o Comitê de Bacias aqui, ele financiou mais ou menos quase 50 milhões em projetos, tá? Então, projetos extremamente importantes. Grande parte desses projetos, André, são projetos para macro e micro drenagem, né? Então, bairros que a gente, depois da chuva, ficavam literalmente abaixo da água, aqui nas diversas cidades, hoje não ficam mais, né? Então, porque esse dinheiro ele é utilizado, a prefeitura manda o projeto, né? E aí a gente vê a ação direta nas comunidades, tá? Então, isso é bastante interessante. Tem um projeto também, André, que é bem legal, que esse é desenvolvido aqui pela universidade. Como a captação de água aqui ela é superficial, não se sabe o que tem de água subterrânea aqui na região. E aí a gente está com um projeto de pesquisa, que é bem interessante, para verificar quanto tem de água. Qual que é o problema, né? Que é o problema que não existe quem está no interior do estado, que aqui a gente tem uma coisa que chama cunha salina, ou seja, a água salgada, ela vai por baixo do solo, né? Então, vamos imaginar, tem a praia, aqui em Santos, né? Tem a praia, o Jardim da Praia e a cidade em si, as construções. Por baixo, a gente tem a água do mar entrando. E eu tenho do outro lado o lençol freático, né? Com água doce. E ocorre um encontro, né? Dessa água doce com a água salgada do mar embaixo, né? No solo, né? Então, a gente precisa ver de onde eu tiro a água, né? Então, é tão interessante que a Sabesp ela fez aqui, em toda a região, a perfuração de 100 poços, para verificar se saía água doce. Dos 100 poços que ela perfurou, somente 4 saíram água doce. Com a tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Católica de Santos, somente na cidade de Itanhaém, numa prospecção que foi feita num bairro próximo à Serra do Mar,
foram encontrados 40 poços com água doce. Então, olha que interessante. Mas aí tem um outro problema. Eu não posso também retirar essa água doce em grande volume, porque o que acontece? A água salgada do mar começa a entrar mais, né? Porque eu tiro a água doce e a água salgada começa a percorrer mais embaixo do solo. Então, tem toda uma questão de estudos, né? Aonde está a água doce, se eu posso tirar ou não. Isso é extremamente importante, né? Porque a água, ela já é, né? Algo que vai ser muito caro, né? Muito caro para a gente a daqui. Eu não falo isso para décadas, tá? Assim, só uma curiosidade, nas minhas férias eu estava viajando fora do Brasil e comprava água para poder beber, né? Em 40 dias, eu gastei 150 euros para poder beber água. Isso em julho. Né? Façam a conversão do valor. Então, para beber água em 40 dias, eu gastei 150 euros. Né? Então, para a gente ver o valor da água, né? Como é. Né? Então, é algo que eu falo, vai acabar o petróleo, né? E a gente tem aqui os maiores aquíferos, né? E o aquífero é Guarani, né? Botucatu, Guarani, né? Então, bem interessante. Bom, aqui só para colocar, a gente tem aí a cobrança desses valores foi em 2007, né? Aqui em outras UGRs, né? E aí isso foi progressivamente acontecendo, e aqui só o destaque, né, das UGRs, Baixada Santista, Tietê de Sorocaba, Baixo Tietê, né? E aí a gente tinha uma estimativa que até o ano de 2020, todas as 22 UGRs estariam com a cobrança implementada, né? Só que o que aconteceu? Veio a questão da pandemia, né? E a pandemia, então, a gente tem reflexos da pandemia até hoje, né? Principalmente nesses processos de gestão, né? Pode passar, André. Aqui são as UGRs, né? Que era a ampliação daquele quadro que o André, aquele slide que o André tinha mostrado, né? Ele só destacando, ó, pequenininho ali, ó, a Baixada Santista e do lado o litoral norte, né? Onde a gente teve aí a questão, né, das mortes aí há pouco tempo, né? Por conta das chuvas. Um aqui que a gente destaca é o Alto Tietê e o Ribeira do Iguape Litoral Sul, né? Então, a gente pode fazer aquele layer, né? De sobrepor aquele mapa das dioceses a esse mapa, e aí a gente acaba sabendo quantos comitês de bacias a gente tem por diocese e que a gente tem um espaço enquanto sociedade civil organizada, né, para poder participar. Pode caminhar, André? Bom, aqui só colocando, né, o Comitê de Bacias aqui da Baixada Santista, ele é da Lei 9.034, de 94, tá? E aí ele está nas nove cidades, né? E aí que é interessante, né? Os principais rios, né? Hoje a gente teve uma atividade aqui na universidade com os secretários de meio ambiente de todas as nove cidades, né? E aí eu fiz as seguintes perguntas, né? Se todos eles sabiam quais eram os nomes dos rios aqui da região, né? E eles ficaram meio assim, né? Mas quando a gente pega os nossos alunos, quando chegam, aqui a gente está imerso no bioma Mata Atlântica, né? A Serra do Mar é nossa vizinha e o mar é nosso vizinho, né? Então eu pergunto sempre quando os alunos começam os cursos, eu pergunto assim: dê o nome de uma árvore da Mata Atlântica. Eles não conseguem. Eu falo assim: dê o nome de uma ave, de um pássaro da Mata Atlântica. Dê o nome de um mamífero da Mata Atlântica. E daí eu pergunto para eles: a captação de água de vocês, aquela que eu fiz no início, ela é subterrânea ou superficial? Muitos não sabem. Ele fala: olha, superficial. Quais são os rios? Também não sabe. Então a gente está com um grande problema na formação das pessoas, né? A gente precisa ter o quê? Um outro olhar formativo, como a educação ambiental, permeando todos os componentes curriculares.
né? Por quê? Eu falo que a gente precisa ter essa formação, essa capacitação lá na escola, né? Então, a geografia, a história, né? Ela precisa trabalhar esses elementos de formação da gente como cidadão, né? Eu gosto de colocar assim que eu, como cidadão, e participando desses comitês, eu sou como fosse um gestor também, né? Como eu fosse um zelador, né? Eu gosto de fazer uma analogia como eu fosse um zelador de um prédio. Eu só vou conseguir opinar sobre a vida de um condomínio, de um prédio, né, se eu conhecer tudo dele, né? Não preciso ter o aprofundamento do conhecimento, mas eu preciso conhecer. Então, se eu não conheço a minha cidade, eu não conheço o bioma da minha cidade, eu não conheço qual é a, né, sua cobertura vegetal, qual é a dinâmica, quais são os problemas que a minha cidade tem, e se eu também não sou capacitado para discutir esses problemas, se eu não participo dos comitês ou de eventos desse como nós estamos tendo aqui, né, desse projeto, é muito complicado. Então, é por isso que hoje a gente observa as cadeiras esvaziadas nos diversos comitês de bacias do Estado de São Paulo. E não só nos comitês de bacias. Existem outros comitês, né? Comitês de desenvolvimento urbano, comitês para desenvolvimento dos planos diretores das cidades, né? Então, a gente precisa ter a população participando disso. Pode passar, André, o próximo, já estamos caminhando. Aqui é só para mostrar uma planilha com valores, tá? Cada projeto, eles precisam atender, então isso aqui é um planejamento, né? Então, a gente, além do PDC, existe um sub-PDC, então aqui só como exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Apoio ao planejamento, 1.2. Atualizar os planos de macro e microdrenagem em pelo menos 2 municípios. Então, essa é uma das metas que o Comitê de Bacia tem aqui, né? Ele tem que atualizar o plano de macro e microdrenagem, porque se eu não tenho um plano de macro e microdrenagem do meu município atualizado, eu não posso também pedir recurso, tá? E aí, eu não vou saber aonde está alagando e eu não vou conseguir desenvolver projeto que eu nem sei aonde está alagando, né? Então, a gente tem o Comitê de Bacias, né? Então, ele vai fazendo todo esse planejamento, né, nessa questão de sentar, né, o Estado, o município e a sociedade civil. E aqui alguns valores, olha, dos recursos financeiros, né? Olha lá, recursos financeiros para uma determinada área, olha lá, projetos de 250 mil, né? Então, existem essas planilhas, né? E essas planilhas, elas são abertas para a sociedade civil organizada, porque a lei permite, porque é tripartite, né? Estado, município e sociedade civil organizada, atuando direto na gestão desse dinheiro e propondo projetos para melhoria, né, das cidades. Pode passar, André. Acho que estamos caminhando, acho que já para o final. Acho que não foi, André. Acho que tem que minimizar um pouquinho. Isso. Aqui tem um pequeno histórico, né? Quem é que pede mais projetos, né? Então, claro que são os municípios. Aqui é um dado antes da pandemia, tá? Então, esses dados, eles são computados sempre numa escala de 3 a 4 anos, tá? Então, esses são os dados antes da pandemia. Então, geralmente, mas não modificaram muito para agora. Em torno aí, os municípios são os maiores somadores, 78%. O Estado é o menor, com 8%, porque os municípios, né, já pedem. E a sociedade civil organizada também, 14% de solicitação. E aí, claro que é interessante, né, que a sociedade civil precisa ser capacitada para a elaboração desses projetos. Aqui, o que a gente observa, né? Tipos de empreendimentos, planejamento, drenagem urbana, projetos, estudos de projetos, controle de erosões, canalização, tratamento de esgoto, né? Então, existe o dinheiro, né? E os PDCs vão sendo
atendidos. Aí o interessante, olha, educação ambiental, né? 7%. Pode passar, André. Bom, e aí a gente tem algumas dicas aqui, né? Quando as entidades vão escrever um projeto, como ter uma boa avaliação desse projeto, né? O que é um bom projeto, né? Então, primeiro, a proposta tem que ser elaborada de acordo com o que a gente chama que é um plano de ação e um plano de investimento, que é aquela planilha que o André mostrou lá em cima. Então, essa planilha é aberta, né? Então, o Comitê de Bacias mostra, olha, aqui tem esse valor destinado para essa ação, então você precisa atender, desenvolver uma ação para esse projeto, né, para essa meta, e tem esse valor. Tem que estudar, então, isso sai numa deliberação, essa deliberação vem todas as normativas para a construção do projeto. O FEIDRO, que é o fundo, ele tem também um manual operacional, vai ter que é um documento, né, que vai estabelecer todas as orientações e diretrizes. Ali vai ter também na deliberação todos os prazos, procedimentos. Interessante, tem também penalidades, tá? Porque tem penalidades e obrigações. Isso é muito interessante, porque o projeto precisa acontecer, as entregas precisam ser bem dentro do prazo, tá? Senão é cancelado o projeto, precisa devolver o dinheiro, tá? Então, tudo isso está previsto nesse manual. Pode caminhar, André? Deixa eu ver. Aqui, só para falar, a gente tem, eu destaquei aqui um relatório, eu coloquei esse porque esse foi feito sobre minha responsabilidade, o que eu ajudei na coordenação. Cada comitê, ele é obrigado, por lei, a elaborar todo ano, que é chamado um relatório de situação, né? E aí ele vai trazer o quê? O que traz nesse relatório? Ele é um relatório público, que fica lá naqueles links que eu mostrei para vocês. Ele vai ser subdividido, ele vai trazer quais são as características gerais. Aqui é da UGRI-7, porque esse relatório é daqui da Baixada Santista, né? Então, para cada UGRI, né, vai ter o seu nome, o número. Mas todos vão ter a caracterização da região, qual que é a situação dos recursos hídricos, a disponibilidade, demanda, balanço, saneamento básico, abastecimento de água, qual o esgotamento sanitário, resíduos sólidos, tá? Qualidade das águas, superficiais, e aqui um diferencial do relatório de situação é a questão da qualidade das praias, né? E aí ele tem um capítulo só que vai falar sobre a gestão e o que o Comitê de Bacias, né, tem planejado para as ações. Pode passar, André? E aqui a gente coloca, você pergunta, né? É aí que vocês podem transformar essa pergunta para a sua região, para a UGRI, onde você está, né? Então, eu fiz aqui para a minha região. Então, como o FEIDRO, esse fundo, pode colaborar, que a gente chama aqui, para um pacto das águas, né? Aqui para a Baixada Santista. Aí você pode transformar essa pergunta para a sua região, né? Então, o dinheiro que o FEIDRO tem, ele pode dar apoio ao desenvolvimento de projetos de bases técnicas em recursos hídricos, auxiliar o gerenciamento desses recursos hídricos, ele pode custear projetos para recuperação de qualidade de água, projetos para proteção dos corpos d'água, né, rios, córregos, gestão da demanda d'água, aproveitamento dos próprios recursos hídricos e também aqui a questão, né, dos eventos que a gente dá, alagamentos e enchentes, né, que são os eventos hidrológicos extremos, né, e trabalhar a questão da capacitação, né, e aí da questão da comunicação social. Então, por exemplo, todo esse projeto que a gente faz, que está realizando com vocês, poderia ser um projeto apresentado por alguma diocese, né, que tenha representação junto a um comitê, solicitando verba para o desenvolvimento desse projeto. Isso é possível, tá? Dentro aí dessa parte de capacitação, educação ambiental e comunicação social. Acho que esse é o último, André. Deixa eu ver. Acho que pode descompartilhar, André. Pode descompartilhar, André.
Então, esse é um processo complexo, né? Existe toda a questão da lei, mas o que é interessante é que a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Na esfera federal, trazendo depois para o PER, né? O Planejamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e cada bacia com seu plano de recursos, né? E aí, utilizando todo esse mecanismo, e o que é interessante, ele também funciona porque tem dinheiro, né? Então, tem projeto, tem dinheiro, e a gente consegue fomento para desenvolver esses projetos. Acho que é isso, André, para a gente ter uma noção da importância da política, né, nacional de recursos hídricos, como o Estado de São Paulo tem os seus mecanismos, como que é dividido, né, a questão territorial dentro das unidades de gerenciamento de recursos hídricos e a importância dos comitês de bacia dentro da sua forma tripartite, sentados numa mesma mesa para tomada de decisão, o Estado, o município e a sociedade civil organizada. Certo? Certo, muito Perguntas, bom, André? professor. Muito bom, professor. Obrigado, hein? Vou pedir para o pessoal aí, se quiserem fazer perguntas, pode clicar na mãozinha, ou escrever no chat, se não tiver com o microfone. Fiquem à vontade, pessoal. Um de cada vez. Aí, uma coisa que eu queria perguntar, professor, assim, aqui, né, na Baixada Santista, a Diocese de Santos, ela não tem um CNPJ que permita, talvez, se candidatar para o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Mas existem outros caminhos, né? Eu acredito eu sei que a Graciela, que está aqui, ela participa do Comitê de Bacia lá do PCJ, não é isso, Graciela? Você pode dar algum testemunho, se gostaria de falar? Vi que também tem alguém, a Luciana levantou a mão e o Luiz Carlos Romano. Mas, André, tem um caminho interessante, olha. Aqui a gente tem a Universidade Católica de Santos, né? Sim. Então, a instituição, o chanceler é o bispo, né? Nosso chanceler. Então, dá para ter uma ação conjunta da universidade, né? Com a própria diocese, né? Para o desenvolvimento de parcerias. Isso é possível. Com certeza. E também existe também aquela entidade do terceiro setor da diocese, que é a Estrela do Mar, também, né? Sim, também. A Estrela do Mar, ela aqui, né? Para quem não conhece, né? A gente tem aqui vamos chamar ONG, né? Que é a Estrela do Mar, que faz trabalhos muito interessantes, né? Então, pode também fazer essa articulação. Bem lembrado, André, não lembrava dessa. Essa é um outro caminho. Acho que tem pergunta Luciana, Graciela e Luiz Carlos Romano. Graciela levantou primeiro, pode falar. Microfone, Graciela. Graciela, não está me escutando. Acho que você não está conseguindo. O fone não deve estar com fone. Agora sim. Ixi, acho que dá. Já estamos escutando já. Pode falar. Eu acho que não está saindo som direito. Tá sim. Então, eu que não estou ouvindo. Luciana, você quer falar? Pode falar enquanto a Graciela não consegue. Talvez a Graciela precise sair e entrar de novo, não sei. Eu ia colocar... Tá dando eco minha voz aqui? Não. Ou só para mim? Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma colocação para a gente refletir, professor. Vamos lá. Como que nós vamos, né, conseguir trabalhar? Porque, assim, dentro de uma diocese, ela pode estar inserida em mais de um comitê de bacias, né? Desafios.
E isso é um desafio grande, porque aqui Grandíssimo. em Jundiaí nós estamos começando, né, o trabalho da Pastoral da Ecologia. O André comentou que a Graciela participa do Comitê de Bacia, mas ela, na verdade, do CONDEMA, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E assim, a gente tem vários municípios aqui, várias realidades, né, pensando na nossa diocese. Se a gente partir, então, para a sub-região, Sorocaba, que aí já envolve, né, outras dioceses, então já entram mais bacias, e isso vai ficando uma região muito grande, né? Então a gente tem que vir para o micro, vamos falar Sim. assim. Na última aula, o doutor Afonso, do Instituto Agronômico, ele deixou uma liçãozinha de casa, né, para a gente ver qual a bacia que está próxima, ou que está inserida, né, onde está inserida a nossa paróquia. Então, acho que o caminho é a gente começar, né, da região, vamos falar, paroquial, depois diocesana, e depois por sub-região. Perfeito. Eu acho assim, é aquela questão, a gente precisa se localizar onde a gente está, né? Se a gente não tem, que eu falo, o nosso próprio georreferenciamento da onde a gente está, fica difícil a gente depois traçar alguma estratégia, né? Então, aonde eu estou, né? E aí você colocou uma coisa que eu achei interessante, que não é só o Comitê de Bacias, né? A gente tem também, em todos os municípios, o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Então, existem várias instâncias e outros comitês dentro das prefeituras, né? Eu acho que a gente precisa começar a ocupar esses espaços, né? Mas eu não sei, o que eu vou fazer lá? Vai lá aprender, né? A gente tem que se candidatar e participar. Se a gente não fizer parte, a gente não vai aprender nunca, né? E a gente não vai conseguir se organizar dentro desse processo, né? Fica assim, tem dioceses que tem que são grandes e poucas pessoas engajadas, né? Eu acho que o grande problema, na realidade, hoje, é a gente ter pessoas dispostas a participarem desses processos, né? Então, eu vejo que vocês são pessoas que estão aqui, né, fazendo encontros periódicos, discutindo aí como o tema central sobre a água, mas vocês estão dispostos, né? Acho que a nossa função, acho que hoje, seria tentar, vamos dizer assim, no bom sentido, contaminar outros, para que tivessem aqui também. E a gente tem um grupo muito maior, né, de pessoas para que possa ocorrer um processo de capacitar, né, todas essas pessoas, né. Grupo pequeno é importante também, né, mas a gente precisa ampliar mais, a gente precisa ter mais pessoas dentro do processo, né? Então, falando aqui com o André, né? Aqui na nossa região. O que é possível fazer? Aqui a gente tem a Universidade Católica de Santos. Por que não utilizar, né, como exemplo? Estou dando um exemplo aqui. Como a gente ampliaria aqui, né, André? Por que não utilizar o próprio espaço da universidade? Aqui a universidade tem uma pró-reitoria de pastoral. Por que não trabalhar com os alunos da universidade para que eles fiquem mais engajados dentro desse processo, né? Por que a gente não desenvolve mais projetos de extensão, né? Ou seja, a gente tem que ter mecanismos de comunicação com a sociedade e utilizar a sociedade que está dentro da universidade. E as pessoas que também estão dentro da igreja, né? Dentro das paróquias, né? Aí minha pergunta é, como que a gente vai sensibilizar essas pessoas para que elas participem desse processo construtivo, entendam da problemática primeiro, né? Esse momento aqui é um momento de conversa e de capacitação, para depois a gente ter um planejamento, vamos dizer assim, estratégico de povoar esses diversos comitês, né, que existem, né? Eu acho assim, que se a gente ficar
somente entre nós, né, fica prejudicado. Mas eu acho difícil, né, a questão do convencimento, né? Eu não sei qual a estratégia, né, a gente vai utilizar para convencer o outro que está lá na minha comunidade, né, que é importante, né? E importante por ser também católico, né? Ter uma representatividade católica dentro desses comitês, né? Que minha comunidade, né, minha paróquia também se sinta e esteja representada dentro desses espaços, né? Mas eu acho que sim, a gente está aqui, né, tem que participar dos comitês, mas acho que a gente tem um problema anterior, que é a questão do envolvimento de mais pessoas nas paróquias, isso, né, paróquia, e depois ampliando isso para as dioceses, né? Eu acho que nós aqui colocar a gente como cada um como formiguinhas, né? E de certa forma a gente tem divulgar isso, né? Levar isso para que a gente traga mais pessoas para participar desse processo, né? Então, a gente está falando aqui, comitê de bacias, Condema, né? Aqui em Santos a gente ainda tem um gerenciamento costeiro, que chama GERCO, né? Então, tem diversos comitês, sendo que a gente não tem tudo isso para participar, mas será que a gente está conseguindo sensibilizar o pessoal, né? O meu coletivo da minha paróquia, lá da minha igreja que eu frequento, como é que está esse processo, né? Eu acho que a gente bate aqui numa questão também de formação de lideranças, né? Eu acho que a gente precisa estar mais ativos, participar mais, né? Enquanto, gosto de utilizar assim, ser católico, né? Dentro desse processo, a gente deixar o que eu falo, o testemunho católico, né? Da participação, né? Não sei se eu estou falando bobagem, tá? Não, mas é isso mesmo. É o sentimento que eu tenho, assim, né? Sim. Porque a gente fala muito, eu estou aqui na universidade, a gente tem doutores e teses, dissertações, né? Mas por que você está comunicando isso? Né? E aí você tem toda a problemática ambiental que está acontecendo hoje, né? Nessa viagem que eu falei para vocês, que eu gastei 150 euros de água, eu peguei temperatura de 47 graus. Vocês sabem o que é 47 graus? Isso muda toda uma dinâmica da rotina de uma cidade. É tão quente na cidade que eu estava, que era 47 graus, que o comércio fecha das 11 da manhã às 4 horas da tarde, inclusive restaurantes, né? Então, como é que você tem uma cidade que para por conta do calor, né? Então, as mudanças climáticas vai mudar até a nossa rotina, né? Nossa rotina de trabalho, de estudo e de lazer, né? E a gente precisa estar bastante atento a tudo isso, né? A todo esse processo, né? Luiz Carlos, você quer comentar? Você consegue falar? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Luiz, estamos ouvindo sim. Então. Nas últimas aulas não consegui participar, hoje estou conseguindo melhor. Em primeiro lugar, quero parabenizar aí a exposição do professor Kleber, né? Deu para a gente ter uma visão mais ampla, né, dessa questão dos recursos hídricos. E nas primeiras aulas que falamos, né, sobre o problema da água, foi pontuado também as problemáticas, dificuldades, né, que enfrentamos em relação à questão da privatização da água, da poluição, né? E por falar em privatização, aí o governo do estado de São Paulo está insistindo, né, na privatização da Sabesp. E quando a gente fala de uso, né, da água, é uma questão também bastante polêmica, porque acaba beneficiando, né, favorecendo a uma elite e a classe mais pobre sempre prejudicada, né? Agora, é interessante a gente saber desse FEHIDRO, né, que eu não tinha conhecimento, né, do Fundo Estadual do Recurso Hídrico. A gente tem acompanhado, às vezes, à distância, né,
alguns programas, projetos de microbacias, né? Mas o que eu queria pontuar aqui sobre esses trabalhos é a questão das recuperação, proteção de nascentes, né, de olhos d'água, né? Aí foi falado sobre os corpos d'água. Estou entendendo que corpos d'água seria o leito, né, pequenos córregos. Mas antes dos corpos d'água tem um olho d'água, né, que são as nascentes, minas, e elas precisam ser cuidadas, preservadas com muito carinho, né? E eu moro aqui em Itaberá, na diocese de Itapeva, na área rural, na área de assentamento, e também sou agricultor. E a gente percebe que os pequenos agricultores que têm muito zelo, né, por esses olhos d'água, por essas minas. Aí eu sempre estive pensando, né, até ver aqui a possibilidade, né, de como acessar algum recurso, né, através de algum programa para a proteção dessas nascentes, né? Luiz, tem sim. No estado por de São exemplo, Paulo, só concluindo, eu já assisti a alguns vídeos sobre algum programa em Minas Gerais, né, que os agricultores recebem tipo de uma bolsa, né, o tipo de um estímulo, né, para fazer esse trabalho de guardiões das nascentes, né? Então, seria interessante ver como acessar esse recurso, né, para que a gente possa incentivar mais os agricultores a preservar essas nascentes. Luiz, como estava falando, tem sim. Existe no estado de São Paulo o chamado Projeto Nascentes. Tá? Esse projeto ele incentiva a preservação de água, da água no estado de São Paulo. Tá? Existe um portal de educação ambiental que ele dá aí as indicações, tá? Está locado na Secretaria de Meio Ambiente. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo colar no chat. Só completando aqui, nós estamos na bacia do Alto Paranapanema, né, da Diocese de Itapeva, na região sudoeste do estado de São Paulo. Você que colocou aí, né, André? Ó, isso aqui, ó, Projeto Nascentes, tá? Ele é interessante porque você mantém, né, o olho d'água nascente e a preservação da mata ciliar. Tá? Então, existe todo aqui um incentivo, né? Então, recomendo que você faça aí uma busca. O André está dando o caminho aí, ó. Projetos, programas nascentes. Legal. Legal, dá uma olhadinha. O logo é muito bem feito. Ó. O logo é uma árvore, né? Sim. Mas, na realidade, é o rio, né? E aí, uma questão aí da mata ciliar, né? Então, a gente tem aí um sistema integrado de gestão ambiental no estado de São Paulo. Né? Então, é interessante que São Paulo tem um processo de gestão bastante técnico, né, sobre isso. Obrigado. Muito interessante saber. Aqui em Santos, a prefeitura também está com um projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Minas Extrema tem um projeto conservador das águas, né? Cada estado tem seu programa, né? Santos lançou, na realidade foi em 22, o André está mostrando aí, que é o Programa Nascentes de Santos, tá? Ele foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente e ACEMAN em 22 e em março desse ano foi lançado o hot site, né?
eu participei, fui convidado para participar junto aí com o secretário de Meio Ambiente de Santos, que é o Marcos Libori, né? Então, é interessante que hoje a própria população pode indicar onde tem as nascentes, né? Então, tem todo um mapeamento. Então, o uso da tecnologia hoje é extremamente importante, né? Dentro desse processo. Tem toda a região mapeadinha, né? Então, são ações municipais, né? A gente tem ações estaduais e ações municipais, né? E é o que eu falo assim, muitas vezes a gente não tem o conhecimento, né? A população não tem o conhecimento desses projetos, né? Graciela, pode falar. Graciela, está com a mão levantada. Se não conseguir falar, pode escrever no chat. Ainda. A Thaís está colocando que em Jundiaí tem o projeto Parece Olhos de que não Serra. tem como me ouvir. Graciela, agora a gente está ouvindo. Acho que parece que não tem como me ouvir. Agora a gente está ouvindo. Ah, tá ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Agora sim. Não estou entendendo, viu? É porque eu troquei já, é o terceiro microfone que eu tento falar. Eita. Acho Então, que agora nós estamos ouvindo. Que bom. Não, praticamente já responderam ao meu questionamento aí do engajamento da diocese, da paróquia em relação a essa conscientização, né? Porque a gente busca o conhecimento pela essa área, ela é muito, a gente está sempre buscando conhecimento, está sempre estudando, parece que eles não têm fim, né? Sempre surgem outras demandas dentro dos recursos naturais que a gente acaba tendo que estudar. O Kleber mesmo disse da questão das mudanças climáticas, né, da comunicação social, que são itens que acabam agregando dentro dos estudos dos recursos hídricos, que a gente tem que ter o conhecimento, então a gente tem que parar para estudar, e a gente tem que capacitar agentes para poder nos ajudar, né? Então, eu vejo assim, eu fico grata de estar participando, é a primeira vez aqui, a Luciana me convidou para participar da pastoral, eu posso dizer que eu tenho bastante conhecimento guardado, e preciso de ajuda e agentes para pôr em prática. Eu acho que a pastoral vai ser benéfica nesse sentido, né? E gostei bastante da sua explanação do Kleber em relação a Santos, né? Eu não conhecia muito, e conheço alguns rios, né? Inclusive já nadei em alguns deles, e logo que você chega não sei se pode falar esse nome, na Foz, né? A hora que ele deságua no mar, o mar acaba entrando um pouco dentro, né? Do rio, e você sente aquele dois gostos, né, na boca. Você sente o gosto da água doce e da água salgada ao mesmo tempo, né? Você sente dois paladares ao mesmo tempo. Então, eu acredito que, eu não sei, fiquei curiosa, até quando vamos ver a montante do rio, que essa água acaba sendo disponível, né? Eu achava que tinha um pouco de disponibilidade subterrânea, né? E deve ter muitas pessoas, produtores, que captam água de chuvas, né, para poder reutilizar nos projetos de captação de água de chuva para poder utilizar. E eu fico, assim, encantada de ver o esforço que tem nessa questão de disponibilizar água superficial na Baixada Santista, né? Então, André, faz um favor, só para a Graciela entender, põe aí compartilha com a gente, põe Cunha Salina, imagem, aparece no Google, dá para ver, para entender o que acontece aqui. É bem diferente, né?
a região que a gente está de outras regiões, né? E quando você fala das pessoas, cita algumas espécies da Mata Atlântica, espécie arbórea, espécies de animais, ou rio, porque o foco é o mar mesmo, né? Então, pensa na questão das vidas marinhas, dos pescadores, né, dos problemas que tem, eu sei que tem bastante problemas com eles, e a Fundação está fazendo um trabalho legal em cima deles também, né? O pessoal da APA Marinha estão fazendo um trabalho bom, assim, mas eu fiquei curiosa com essa questão aí, viu, Kleber? Olha, essa fotinha essa imagem que o André colocou é interessante, ó, está passando a mãozinha ali, ó. O que dá para a linha vermelha para o mar é água do mar salgada, e a gente tem água doce por debaixo do lençol freático. Vai ocorrer, a cidade está lá em cima, né? Então, onde que a gente vai abrir poço, né? Só que conforme vai abrindo o poço, você vai diminuindo essa água doce e a água salgada vai entrando. Então, que a gente chama aí de intrusão da cunha salina, né? Então, é um processo interessante que a gente está estudando aqui para o litoral do estado de São Paulo, né? E é aí que, assim, a gente precisa ter pesquisa, né? A gente precisa ter desenvolvimento de tecnologia, né? Mas o entendimento disso, né? Por exemplo, simplesmente com uma imagem a gente consegue explicar um processo extremamente complexo aqui da nossa região. Eu imagino, porque a cabeceira desses rios deve ser tudo por aí mesmo, né? Ela não deve abranger outras bacias, né? Outras Sim, regiões. Isso. Porque que a gente chama de Ugri-7 aqui para nós. Sim. Que a maioria dos rios, tem vários rios, né, do nosso estado, que ele abrange outras bacias, outras regiões, sim, né, isso. e a Baixada Santista tem que se virar aí né. Isso, literalmente a gente tem que se virar aqui. É. Boa colocação. É mesmo, interessante enxergar por esse outro lado. E a conscientização aí tem que ser forte mesmo, né? Sim. A questão da água, a gente precisa ter essa conscientização constante, né? Uhum. E eu acho que o nosso grande desafio é conscientizar o outro, né? O que está com a gente na comunidade, né? Como que eu faço para trazer ele para mim também, né? É quase um processo de catequização também, vamos colocar assim. Eu ia falar não isso. Não é? Sim. Gente, É uma eu falo assim, catequese. se já está difícil catequizar para Jesus, imagina para as questões da água. Olha o nosso desafio. Mas nós estamos aqui, ó, firme e forte, sempre aumentando o número de pessoas, né? Então, a questão da pastoral, né, da ecologia integral, ela é importante, né, nesse processo. E ela precisa se fortalecer. E ela se fortalece a gente tendo conhecimento, né? Trocando experiências, né? Já falei para o André que a gente precisa, e para o Luciano, que a gente precisa ter um encontro presencial. Já falei para vir fazer em Santos. Eu topo, perfeito. Pode ser aqui em Jundiaí também. A gente tem a Serra do Japi aqui. Nossa, olha que delícia. É isso que a Thaís estava falando ali, que a gente tem esse projeto Olhos da Serra. Ah, lá, o André colocou. Então, esses projetos são super importantes, né? Esses projetos não devem ficar só com a prefeitura, com a ação específica delas, ou com as universidades, ou centros de pesquisa. Eles têm que ficar com a população como um todo, né? E tem que divulgar. O segredo que eu falo do sucesso é fazer a divulgação correta, né? Esse projeto Olhos da Serra, ele é uma iniciativa do pessoal de universidade, né? Surgiu assim de professores, doutores, especialistas, junto com as associações de moradores dos moradores da Serra, né? Que moram na Serra do Japi, e junto com a iniciativa da faculdade e também
da prefeitura, né, criar os olhos. Esses olhos nada mais é do que as câmeras mesmo, as câmeras, né, instalação de várias câmeras também na serra para poder monitorar, fazer esse reforço. E também nós temos animais também, né, então também para vigiar esses animais e também monitorar as áreas privadas, né, de propriedades particulares, as cachoeiras, né, nós temos algumas cachoeiras lá dentro, e também o turismo, né, o ciclismo, tudo mais. É interessante esse projeto. É um projeto de desenvolvimento sustentável, né? Provavelmente também está atrelado aos ODS, né? Também. Mais alguma pergunta? Acho que estamos finalizando, né, André? Sim, temos uma mensagem no chat aqui do Nivaldo, ele já viu uma realidade diferente, né? Aqui a gente tem várias realidades diferentes, né? Temos litoral, temos área rural, temos área urbana, né? Tem gente que mora na grande São Paulo ali, né? Área densamente urbanizada. E tem gente que mora em área rural, que é o caso do Nivaldo aí, né? Que ele fala, uso irracional do solo com o avanço do agronegócio cada dia mais avassalador, acabando com os nossos rios e com o nosso solo. Destruição total. O professor da aula passada, né? O professor Afonso Peste, ele comentou sobre isso também, né? Que ele também trabalha nesse sentido da preservação dos rios, né? Ele é engenheiro agrônomo também, do Instituto Agronômico de Campinas, ele trabalha bastante essa questão da preservação das nascentes, né? E ele pergunta se tem linhas de financiamento exclusivo para esse trabalho contra as erosões do solo. Nivaldo, você está em qual bacia hidrográfica? Essa era uma das tarefas de casa, né, que a gente passou. Aí você pesquisa pela sua cidade, você encontra qual é a sua bacia hidrográfica, né? Se eu não me engano, é Itu, não é isso? Cidade. Não, Ou... Nivaldo Não, não é Itu eu isso, já não. sinto, né? Ah, tá. Eu já sinto. A Nivaldo provavelmente é do Vale, do Alto Paranapanema ali, né? Pela região. Isso. E então, aí você tem que procurar no Comitê de Bacia do Alto Paranapanema, que o Sidney também mandou lá o acesso que ele teve no site, né? Ele printou a tela. Aí você vê lá o Comitê de Bacia Hidrográfica, qual é o plano de bacia desse comitê e quais são as linhas de financiamento também, né? Para esses projetos, né? Aí você pode procurar lá no site do seu comitê de bacia. Mas basicamente as 8 linhas são, em nível estadual, são aquelas lá que o professor apresentou, então elas valem para o estado todo, né? Mas pode ter linhas Aquelas de as específicas, que eu né? apresentei são para o estado de São Paulo. Sim. Aí na sua bacia pode ter alguma linha específica para essa finalidade, né? Contra a erosão do solo. Eu trabalho bastante aqui da questão da compostagem, da agroecologia, que eu acho que é uma questão também que pode ajudar bastante nesse aspecto, né? Eu vou precisar encerrar, pessoal, porque minha bateria está em 10%, ainda estou em Cubatão ainda, no serviço aqui. Fiquei na câmara aqui para poder participar, né, no computador. E eu vou dar uns recados, né? Essa última aula desse ano, né? A gente agora vai ter aula só em janeiro. Mas a gente vai ter a oportunidade de fazer encontro presencial. E é o que o professor comentou aí, né? E a gente também já estava comentando desde o começo, né? A gente vai ter a Romaria da Pastoral da Ecologia no dia 17 de dezembro. É um domingo, daqui a 3 semanas, né? 2 semanas e meia. E aí a gente vai ter essa oportunidade de a gente se encontrar lá em Aparecida. A gente está organizando uma caravana, né? E uma van ônibus vai sair de Campo Limpo, né? Que é região da Grande São Paulo aqui. E vai passar e pegar o pessoal aqui dessa região aí, né? Aí, quem mora também no Vale do Ribeira, no Alto Paranapanema, também pode organizar a sua excursão, né? Se não conseguir ir de carro, não conseguir juntar um grupo, tenta viajar para a capital na véspera, no sábado, e aí a gente vai junto. Eu vou fazer isso, né? Eu vou subir para São Paulo no sábado e aí pego o ônibus com eles junto, né? Porque daqui de Santos para lá é difícil também. Esse ônibus acho que vai sair às 5 da manhã, né, André? De Campo Limpo. Sim, sim, isso mesmo. Aí tá R$ 80.
na mão quem está organizando é a Lourdes, de Campo Limpo, ela está no grupo também. Aí, quem quiser ter interesse, né, eu até mandei mensagem individualmente para todos vocês, né, convidando, né, para essa romaria, né. Aí, quem quiser participar, né, manda um e-mail, manda uma mensagem para a gente e fala, olha, quero ir, estou tentando formar um grupo aqui. Tentem se organizar, né, na sua diocese, na sua sub-região aí. E aí a gente vai tentar fazer essa participação. Vai ser de domingo de manhã, né, das 8 ao meio-dia. E além da missa, a gente vai fazer uma espiritualidade ali na questão do presépio que esse ano vai 800 anos do presépio criado por São Francisco de Assis, né, na Itália. Ele que foi que criou, né, essa representação, né, do nascimento de Jesus. Então a gente vai comemorar lá em Aparecida com essa temática. Sidney, pode falar. É o seguinte, o dia 17 eu vou estar em Aparecida, se Deus quiser, né? E Oba. daí é interessante marcar um ponto de encontro, né? Sim, sim. Boa, boa. A gente normalmente marca assim, o portão, eles têm um número, o nome dos portões lá, né? Portão, não sei o que lá. Aí, Na Basílica, um ponto de referência na porta de entrada. Sim. Então. Vamos tentar marcar um ponto de referência, sim. Bem lembrado. Só isso. E agradecer, foi muito boa ao professor Kleber aí, né? A explanação dele, né? Gostei muito, porque nós estamos se orientando, só que nós precisamos, é que ele também falou, nós precisamos se organizar para conseguir fazer as ações, né? Isso é muito interessante. Ele explanou muito bem, mas só que nós precisamos ter atitudes para começar a se organizar para as ações. Senão nós não chegamos, só vão ouvir e não chegamos a um ponto de partida, né? Só isso, né? Minhas considerações, certo? Que agradeço a atenção de vocês. André, você está sem som agora. Legal. Muito obrigado a todos, pessoal. Fazer uma oração final aí, né? Um Pai Nosso, para agradecer esse nosso encontro. E colocar essa intenção, né? Que a gente consiga trabalhar a nossa questão da ecologia integral nas nossas dioceses, cuidado das águas. Que a gente consiga conscientizar, né? Promover essa conversão ecológica que o Papa Francisco fala. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se estivermos, estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada, boa Eu que noite a agradeço a todos. atenção. Um abraço. Deus acompanhe esse resto de Boa semana. Bom fim de semana para todos. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.